Fala, pessoas! Tudo bom com vocês? Vocês estão bom? Tudo certinho? Você não sabe quem eu sou o Cego, eu jogo umas coisas aí. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. E se você quiser, depois você vem aqui pra Roxinha interagir com a gente, pô, eu prometo, a gente é legal. Não sabe como interagir? É fácil, o comando é exclamação Oi, ele vai te dar todas as interações do chat. Temos também aqui o comando exclamação redes e exclamação Discord. O rede, obviamente, você sabe, são as redes sociais e o Discord, vazilinho cremoso do velho. E deixa eu te lembrar que se tiver vídeo novo no YouTube ou se tiver live na Roxinha, eu aviso lá no Discord e se eu lembrar, eu aviso no Twitter. Nós temos aqui vários comandos de voz e como você faz? Você assiste a live, ganha os pontinhos do canal que são os remedinhos e aí você pode usar esses remédios para mandar alguma mensagem legal pra gente, beleza? Fora isso aí, temos a rifa da Menju. Você pode ajudar divulgando ou comprando numerinho, é só clicar no banner que tá ali embaixo no meu canal. E aí você vai ver todas as regras, ou se não, manda uma mensagem para a Menju e ela te explica tudo bonitinho. Falamos de jogos, então voltamos com o nosso Rambo da internet. Ele está aqui. Dedezinho? Tá aí, né? Sempre, Sempre. sempre. Então, a gente estava falando, né? A gente terminou o bloco passado falando de mecânicas e tudo. Então aí eu vou. Vamos continuar aqui, tentar continuar uma linha do tempo, aonde a gente parou nos 16 bits, né? Super Nintendo, Mega Drive, para entrar no PlayStation. Mas antes do PlayStation, veio o videogame que tinha os melhores jogos de luta. Tô falando dele, o maravilhoso, o delicioso, o platinado, aquele que ninguém superará. Tô falando de SNK Neo Geo. Neo Geo, eu não sei se você Agora você chegou, foi profundo. eu não sei se você chegou a jogar. Eu trabalhei na SNK do Brasil, né? Então, montando fliperamas, inclusive. Na o Neo Geo, ele literalmente tinha os melhores jogos de luta. Ponto. Eu lembro que teve O uma Tekken vez. era dele, Não, né? Tekken era da Namco. Tekken ele veio no PlayStation. Neo Geo você tinha Fatal Fury, você tinha King of Fighters, você tinha Samurai Spirits, Last Blade, você tinha. Tinha mais, você tinha Aggressors of Dark Combat. Pra você ter uma ideia, vamos falar assim. O primeiro Fatal Fury, ele tem uma história muito longa, mas ele tem um fato muito interessante. O criador do Fatal Fury foi o cara que criou o Street Fighter. Ele ficou descontente com a Capcom e foi para Neo Geo. E aí ele criou o Fatal Fury, que era para ser um Street Fighter do jeito que ele queria ter feito o Street Fighter. Tá? Então a gente começa por aí. Eu lembro de uma vez, teve uma entrevista com o CEO da Neo Geo. E aí o repórter chegou para ele, isso é verdade, tá? É, o repórter chegou para ele e falou assim: Então, Fulano Sandy e tal, o que que se destaca o Neo Geo? Aí ele falou: Ah, nós temos os melhores jogos de luta. Mas e jogos de aventura? Bom, nós temos os melhores jogos de luta. Mas e jogos de esporte? Nós temos os melhores jogos de luta. Tá ligado? Era isso, porque assim, basicamente o Neo Geo ele era um videogame, no caso do AES, era um console caseiro, mas ele era a conversão direta do MVS, que era o console de arcade. Então o jogo ele saía 200% idêntico ao console de fliperama. Assim, não tinha o que falar. O Fatal Fury que você jogasse no fliperama era o Fatal Fury que você estava jogando na sua casa. O Samurai Shodown, mesma coisa. O King of Fighters, a mesma coisa. Sabe? Então ele era absurdo. E aí depois, obviamente, eles fizeram alguns jogos de beat'em up. No caso, eu acho que era Sengoku, se eu não me engano. E era um desses jogos de beat'em up. Isso, ó, Sengoku. E era tipo um Final Fight, mas era meio japonês, com espada e vai pro mundo espiritual e volta. Era uma zona do capeta isso aqui.
Mas era gostoso de jogar. E aí depois eles soltaram jogos de esporte. Então você tem, por exemplo, o primeiro jogo de futebol oficialmente traduzido para português brasileiro, inclusive com narrações, foi Sidekicks, que era da Neo Geo, que era da SNK. Tanto é que ele chegou aqui no Brasil como, eu acho que era Super Sidekicks 3, que é a próxima glória. Deixa eu ver aqui. Se não era o 3, era o 2. O Next Glory, a próxima glória, Super Sidekicks 3. Literalmente, ele era um jogo parecido com o International Superstar Soccer, né? Que teve várias versões piratas, inclusive o Ronaldinho Soccer, né? Que era dizendo, inclusive, International Superstar Soccer, o grande jogador Alejo, né? O mais famoso de todos, o jogador brasileiro, Alejo. E aí você teve os Super Sidekicks do Neo Geo. E, cara, a Neo Geo, ela sempre teve esta preocupação. A maioria, esmagadora, para não dizer todos os jogos de Neo Geo, tem tradução para português. E isso a gente está falando da época do Super Nintendo. Velho pra diabo. Tá? A gente está falando de anos e anos atrás, e os caras se preocupavam com isso. Se preocupavam por quê? Porque o jogo originalmente sempre saía para fliperama. E aí depois vinha o porte para o console caseiro. Então, se o porte, como eu falei, é 200% idêntico ao fliperama, e o fliperama tem tradução, o console vai ter também. Certo? Então, isso era fantástico no Neo Geo. Fantástico. Mas ele ainda segue todas aquelas mecânicas e dinâmicas dos jogos da época dos 16 bits. Certo? Então, o Sengoku, você tá batendo nos caras pra salvar alguém ou salvar o mundo. Os jogos de luta, Samurai Shodown, Fatal Fury, King of Fighters e etc. Você tem ali a porrada franca comendo porque é um torneio. Ikari Warriors, que era tipo um jogo igual Rambo, de tirinho. Você tá lá, você é um guerreiro atirando em todo mundo pra você salvar, sei lá, prisioneiros de guerra. Não sei se era isso, porque eu não cheguei a jogar Ikari Warriors. Mas era nesse esquema, tá vendo? Era visto de cima e você ia lá com o mini Rambo ali. Inclusive os personagens de Ikari Warriors, que é o Clark e o Ralph, eles vieram pro King of Fighters depois pra descer a porrada também, entendeu? Se não bastasse aí eles atirarem nos malucos na selva, certo? Aí você tinha Magic alguma coisa, que era você jogava com um bruxinho, era um jogo de plataforma. Você tinha Psycho Soldiers, que era também um jogo de plataforma. Então, eram todas essas mecânicas. O que mudou completamente no advento do Saturno e do PlayStation. Aí eu acho que a gente tem uma mudança de chave assim absurda. E essa mudança ela implica inclusive nos jogos de computador. Entendeu? Eu acho, pra mim. Porque aí já existiam os jogos de computador nessa brincadeira, né? Tipo, outra coisa que eu sempre gostei muito foi jogo de estratégia. RTS, né? StarCraft, Warcraft. StarCraft, Warcraft. Agora que você falou, eu acabei esquecendo que eu ia comentar. Desculpe! Quero café! O XCOM, que teve até o remake. Sim, que tem jogo de tabuleiro, inclusive, eu joguei. Pois teve o antigo que era o UFO, depois a continuação que era o Terror of the Deep, teve o Jagged Alliance, que eu adorava, eu joguei o primeiro e o segundo. Então, assim, a brincadeira foi ficando diferente porque você começou a ter uma competição, porque é muito bem definido o perfil de jogador PC e o perfil de jogador console, né? De console. Uhum. E você começou a ter essa preocupação de querer atender os dois e muitas vezes não deu certo, né? Vamos falar, por exemplo, rapidamente de Ghost Recon, né? O primeiro jogo era um jogo sensacional, mapa aberto, sim, maravilhoso. Aí depois você já começa, não, vamos querer incluir o pessoal do videogame no meio, do console. Só que aí
o mapa já não pode ser tão grande, você já cria toda aquela linearidade que eu acho um pé no saco, com aquele bando de gatilho imbecil. Ah, então quer dizer que assim que eu cruzar essa porta, vai acontecer tal coisa. Então, assim, a brincadeira, cara, como eu falei antes, você vai analisando o seu público e vai o tempo todo se atentando e fazendo as mudanças necessárias para tentar atender o seu público, captar, fidelizar e trazer novos jogadores. Eu acho que a grande sacada, na verdade, hoje em dia principalmente, é que tanto o público de PC quanto o público de console, hoje em dia, eles estão equiparados nesse ponto de mecânicas. Você já não capa mais um jogo de PC no quesito mecânicas, porque o console não vai aguentar, né? Sim. Então hoje você tem todas as mecânicas de imprevisibilidade que você tinha no PC antigamente, né? De randomização, por assim dizer. Hoje em dia você pode aplicar isso no console. Mas o meu ponto principal é, por exemplo, a virada de chave aonde os consoles eles começaram a mirar mais nesta parte de tell a tale, né? Contar uma história, forjar uma história, foi com Final Fantasy VII. Cara, Final Fantasy VII foi uma coisa que é assim, literalmente ele obrigou os consoles a evoluírem. Por quê? Você até tinha Final Fantasy de 1 a 3 no Nintendinho, 4, 5 e 6 você tinha no Super Nintendo, e já contavam histórias grandes e histórias bonitas, histórias que te prendiam. Você tinha Secret of Mana, que eu terminei inclusive em live aqui no canal, o remake, que também contava, era uma história bobinha, mas era uma história que te prendia. Só que, o que aconteceu? O Final Fantasy VII, ele foi um jogo que Final Fantasy VII. Ele foi um jogo e ele chegou, falou assim: além de eu ter uma história absurdamente complexa para contar, eu vou ter gráficos que, se a história não bastar para te segurar, o gráfico vai te segurar. Tanto é que Final Fantasy, quando foi lançado o Final Fantasy VII, né, ele teve um puta de um banzé, por quê? Ele é 3 CDs. Tipo, Coisa pra caramba. É muita coisa. Por causa das cinemáticas e tal. Entendeu? Então, assim, na época do PlayStation, cara, um CD eles achavam que era o suficiente. A Square chegou e falou: eu vou soltar o Final Fantasy VII com 3 CDs e foda-se. Entendeu? Eu vou a Enix também começou a soltar outras coisas. A gente teve vários jogos começaram a pegar 2 CDs. Metal Gear mesmo da Konami, o meu primeiro Metal Gear Solid, 2 CDs. Então, assim, Final Fantasy ele forçou o mercado a fazer o quê? Você vai pra competir comigo, que sou um blockbuster. Olha a mensagem! Atenção, chat. Fala, Popô. Pausa para um comunicado importante. Salão de beleza do Redart. Se você não tem cabelos, pelo menos cuida da barba. Isso aí. Virou um Redart, inclusive. O Final Fantasy chegou e falou: se você não conseguir competir comigo, você vai ser um merda. Por quê? Eu vou carregar a imagem do PlayStation. Tanto é que Final Fantasy VII não tem pro Saturno. Ele é exclusivo de PlayStation. Sim. Então, assim, quando isso aconteceu, e Metal Gear também, porque, venhamos e convenhamos, o Saturno ele tem basicamente o mesmo hardware do PlayStation. Tanto é que, se você pegar o Castlevania Symphony of the Night do Saturno, ele é melhor que o do PlayStation. Ok? Ele tem coisas a mais do que o do PlayStation. Symphony of the Night. Certo? Esse jogo aqui do Alucard, que é lindo, maravilhoso, eu terminei em live também. Terminei do PlayStation, né, obviamente. No Saturno ele é muito melhor. Tá? Graficamente falando, ele é superior. Ele tem fases a mais, né? Pedaços a mais do castelo. Ele tem itens a mais. Ele tem minions a mais que você pode achar. Então, assim, o Saturno ele tinha tudo para não perder para o PlayStation. Inclusive por causa do que a gente estava falando do cartucho de RAM dele, né? Tanto é que a conversão dos jogos da Marvel para ele, dos X-Men, e de Darkstalkers, e de Street Fighter, e de King of Fighters, todos eles eram melhores no Saturno, por causa do cartucho.
Mas o que que o PlayStation atropelou o Saturno? Eu tenho Final Fantasy, eu tenho Metal Gear, você não tem. Aí depois Entendeu? começou God of War, Sim, o jogo do isso aí Homem-Aranha. já foi no PlayStation 2, né, o God of War. Mas o Homem-Aranha do PlayStation 1 é maravilhoso. São 2 ou 3 jogos do Homem-Aranha do PlayStation 1 que são lindos pra época. E eles contavam uma Blade, história. o jogo do Blade mesmo, Blade, da Marvel, sim, também era bem sim, legal. sim. Então, assim, você tinha toda essa potência em ambos os consoles, tanto é que o Nintendo 64 ele foi atropelado pelo PlayStation e pelo Saturno. Os únicos jogos bons eram da própria Nintendo e da Rare. Aí você tinha Banjo-Kazooie, você tinha os jogos do Mario, você tinha o próprio Zelda Ocarina of Time, que é maravilhoso, né? Mas ele não tinha poder gráfico para bater de frente. A conversão de Resident Evil 1 pro Nintendo 64, ele foi completamente capado, tá ligado? Então, assim, você já tinha. Então, o Final Fantasy começou com isso, né? De falar, eu vou ter um puta gráfico pra época, obviamente, e eu vou, Claro. e eu vou contar uma puta história. E quem não me acompanhar nisso, Vai morrer na praia. morrer. Entendeu? E aí você começa, então, a ter essa mudança de jeito de contar uma história, esta mudança de mecânicas, e aí você começa a ter um jogador com um paladar mais afinado. Entendeu? Aonde você vai eventualmente cair nesse jogador de hoje em dia que quer ter um RPG como Dragon Age, como Witcher, Witcher, Mass Effect, Skyrim, Mass Effect, Skyrim. entendeu? Então aí E você ainda chega que nesse ponto. Skyrim é um jogo absolutamente viciante, mas em termos de RPG, cara, hoje em dia a gente olha pra ele e fala, poxa, mas é fraco, né? Em termos Mas... de storytelling mesmo, assim, Uhum. é Mas em compensação, raso. o quanto de Mas era um jogo mods que que, meu, fizeram pra ele, pra aumentar a não, história, é um puta jogo. Eu exato. adoro, entendeu? Não estou Sim, criticando, mas em sim, mas ele é termos de raso. linha de RPG mesmo, storytelling, é Uhum. fraco. O Rediano falou ali, o Final Fantasy é muito bom, pena que ele não jogou todos. Cara, Ah, a gente ainda nem chegou no PlayStation nem 2 e 3, entendeu? No Dreamcast, e aí a coisa ela só vai melhorando, né? Por assim dizer, né? Mas o meu ponto é esse: você tem essa virada de chave, e essa virada de chave, na minha concepção, minha visão, minha opinião, acontece porque nós temos lá os computadores, nós temos um Pentium 2, um Pentium 3, enfim, na época, e nós temos o PlayStation e o Saturn, que são consoles que eles podem bater de frente, porque eles são dedicados para o jogo, eles não têm que ficar rodando Windows, eles não têm que ficar rodando Mac, nem Linux, nem nada. Então eles conseguem, com um hardware inferior, por assim dizer, fazer gráficos que o computador fazia. E aí você tem esse alinhamento, né? Por conta de Final Fantasy, Metal Gear e muitos outros, né? Você pega o próprio Tomb Raider 1, 2 e 3, que é do PlayStation 1. Você pega o Flashback 2, que aí já é no PlayStation. Eu não sei se é no PlayStation 1, eu acho que é no PlayStation 1, Flashback 2, que já é um jogo de primeira pessoa. Você tem Duck Nukem, você tem o próprio Quake, você tem Duke Doom. Nukem, cara. Duke Nukem é 95, Pois 94, o Duke exato. Nukem 3D. Exato, e é isso que eu tô te falando. Nessa época, o PlayStation, se eu não me engano, ele saiu em 95 ou 97. Se eu não me engano. Eu posso estar falando merda, mas foi na época que eu tive. Então, ele já tinha ali para bater de frente com os jogos de computador. E ele tinha já o poder suficiente para fazer os ports desses jogos. Então, basicamente, tudo que você teria no computador, de mecânicas e de possibilidades, você poderia ter no videogame. Fora que ele já tinha cartão de memória, né, para gravar os Não, mas com jogos. duas grandes diferenças. O tempo de leitura para você carregar um mapa no Lá, PC sempre foi sim, superior, né? Tipo, sim. eu acho que o grande diferencial, falando de hardware, Uhum, era esse, né? Você tinha que ler o CD para carregar o uhum, mapa, então sempre existia essa demora. No próprio caso do Skyrim, muita gente reclamou. Não sei se foi o uhum, Skyrim que teve para alguma versão em DVD ou sei lá o quê. uhum.
Não lembro, tá? Também Se não foi sei. o Skyrim, Eu sei mas que só foi a o título Diablo. de. Diablo do Play 1, ele foi bem malhado. Porque E, era esse naipe que você tá falando. Demora no e a load. outra questão é que, assim, no PC, muitas vezes você tinha toda a parte de processamento de dados bacana, o que às vezes faltava era, vou trocar a placa de vídeo. Exato. Entendeu? Eu passei por isso com o primeiro Fear. Fear. Ele é muito bom. Entendeu? Jogaço. O primeiro é do caralho. E eu não conseguia passar de uma parte que já era o final do jogo. Uhum. Né? A cena final pra matar A o alma. fila da puta lá do. Não, a alma não, o general, sei lá das quantas. Que Hum. você tinha que ficar apertando o botão do mouse, o botão do Ah, teclado. sim. Pra você apontar, você e ele estão disputando quem é que vai tomar o tiro, segurando a Sim. arma, se o balaço vai pra você ou pra ele. Isso. E cara, eu não passava, eu me matava pra passar dali, eu falei, cara, não é possível. Foi eu trocar a placa de vídeo, e Bagulho foi a rodou. única troca que... Acabou. É, Eu não mas fiz é. nenhum um caralhésimo do esforço que eu tinha feito antes e matei o cara. É, porque Então assim, mecanicamente. o PC tinha essa. E permanece tendo até hoje, vai ter pra sempre. Você não precisa trocar o computador inteiro Sim. pra jogar um jogo. Às vezes você precisa trocar o computador inteiro pra jogar o jogo novo em ultra Uhum. high mega power qualidade Definition, né? gráfica e tudo mais. Mas não necessariamente você precisa fazer um investimento gigantesco, como é o caso do preço desses consoles, Sim. pra jogar algo, né? O caso, assim, a mecânica básica, pra quem não entende, pra quem não sabe, é assim. O jogo ele vai ter o load, e esse load ele vai ficar na memória RAM do aparelho. Seja no computador, seja no console. A memória RAM ela vai carregar 90% do que você está vendo ali, né? Ela vai manter o jogo ativo. No computador você tem muito mais RAM do que você tem no videogame. E era por isso que o povo massacrou o Diablo, porque ele demorava para fazer o load e o PlayStation, tanto ele quanto o Saturn, eles tinham memória RAM limitada, bem limitada. Então o jogo ele ficava lento, toda hora era um load. Existiam empresas que sabiam disfarçar esse load? Existiam. Você tem Resident Evil para mostrar isso. Cada porta que você abria era um load. Você não percebia que era load, porque a porta abria na sua frente, né? Mas era um loading da próxima tela. E no computador você não tinha muito esse problema. Você rodava o Diablo porque você tinha memória RAM suficiente e você tinha placa de vídeo suficiente para fazer essa dinâmica toda do jogo. Tanto é que durante muito tempo a pergunta básica do computador era: tudo bem, seu PC é bom, mas ele roda Crysis? Era isso, porque Exatamente. Crysis ele era um devorador de memória e placa de vídeo. Assim, Sim. ele comia toda a memória do seu computador. Tanto é que não O rodava no Crysis foi um console. jogo bosta em certos sentidos, porque ele nada mais foi do que uma demonstração do que aquele engine da Crytek fazia. Ele foi Poderia um grande fornecer. show-off, né? Ele era o show-off do engine da Crytek. Ele era um jogo muito bonito. Não vou criticar Bonito, Crysis. lindo, cara. Ele era um jogo Adorei, muito eu bonito. joguei. Cara, eu tô falando bosta no sentido de que o mesmo jogo poderia ter sido trabalhado de uma outra forma se não fosse para ser simplesmente uma vitrine pro engine da Crytek. Mas jogaço, cara, jogaço. E os consoles, eles tinham muito disso. Eles tinham a RAM limitada, tanto é que o Saturn tinha o expansor de memória, e o PlayStation não tinha. Mas eles batiam de frente com o PC no ponto assim: os jogos aonde eu não preciso devorar a minha memória RAM, eu vou rodar. Entendeu? E eu vou ter o cartão de memória E a ali para qualidade salvar. gráfica evoluiu muito, Sim. né? O Saturn e o PlayStation foram grandes marcos na questão de vamos colocar um gráfico Vamos trabalhar atual. com 3D. Vamos trabalhar com 3D, vamos sair dessa coisa bidimensional, pixel art para fazer um 3D. Então foi uma fonte geradora de força motriz até para a indústria de jogos de ambas as plataformas, né? Que hoje em dia muito do que você tem no PC você tem no console, e vice-versa. Mas foi a quebra de paradigma. Foram os dois consoles que trouxeram realmente a quebra de paradigma. E nessa época você tinha muito assim: como a gente tá começando a mexer com 3D, tudo tem que ser 3D. Jogo de luta tem que ser Sim. 3D, jogo de corrida tem que ser 3D, tudo é 3D.
O que foi ruim durante muito tempo, porque você tinha jogos assim, que eles são clássicos, eles são precursores, mas isso não significa que eles são excelentes, certo? E aí você tinha uma grande disputa, que aí a gente entra naquela sua pergunta. O Tekken era da onde? Era do PlayStation. E qual era o combatente de Tekken? O Virtua Fighter, que era da Sega. E era do Do Saturno, eu tive. Saturno e do Dreamcast. Mas originalmente ambos eram de fliperama. Sacou? Então Uhum. aí você já começa a ter uma conversão de fliperamas mais aceitável para os consoles, né? Seguindo o padrão Neo Geo de qualidade. Então aí você tinha o Tekken, que assim, no PlayStation ele não era exatamente igual ao arcade, mas ele era muito próximo. E no Saturn você tinha o Virtua Fighter, que era uma conversão perfeita. Aí eu já. Fighter. Aí eu já tenho que dar o braço a torcer. Por quê? Porque era um videogame da SEGA, era um jogo da SEGA, e você tinha um expansor de RAM, né, irmão? Aí não lembro se o Virtua Fighter ele usava o expansor de RAM, Não, mas ele era assim, cópia perfeita do fliperama. Não tem ele não muito o que usava porque eu falar. não tive. Eu me livrei rapidamente do Saturn e eu não tive o expansor Entendi. de memória, pelo menos não que eu me lembre. E aí, o que que acontece? Aí você tem toda essa leva de jogos de PlayStation e de Saturn que são 3D. Você tem inclusive o Knights do Saturn, que era um puta jogo lindo. Não sei se você chegou a jogar. Não. Vou colocar aqui pra você ver. Mano, Knights é assim, era maravilhoso esse jogo. Graficamente, ele era um desenho animado na tela, né? E eu acho que na época, tanto do Saturn quanto do PlayStation, você tinha muitas experimentações. Então eles estavam muito livres para fazer coisas, né? Vamos experimentar. O que já no final da época dos 16 bits, você já não tinha mais essas experimentações. Obviamente que você teve aí vários periféricos. Você teve o robozinho que jogava como Player 2 para você no Nintendinho. Você teve a pistola, você teve o óculos 3D do Master System. Você teve sensor de movimento do Mega Drive. Você teve a Power Glove do Nintendo. Tá? Você teve muitas experimentações, mas elas eram bloqueadas pela tecnologia, né? Sim. Elas eram Pela limitação bloqueadas. tecnológica da Exato. época. Então, assim, você teve o Virtual Boy da Nintendo. Foi o maior flop de todos, mas foi uma tecnologia que ela foi precursora da realidade virtual que a gente tem hoje, irmão. Era isso aqui o Virtual Boy. Era um óculos de realidade virtual pesadíssimo, com um controlinho onde você enxergava tudo vermelho e preto. Entendeu? Só que ele simulava os efeitos 3D de realidade virtual, de óculos 3D, saca? Então, assim, foi uma tecnologia experimental que a Nintendo comprou de um americano. É uma história bem complicada do Virtual Boy. Mas, basicamente, a Nintendo falou: vamos tentar, curtimos essa tecnologia. Só que a época não estava preparada para isso, em primeiro lugar. E a tecnologia ela não estava avançada ao ponto que precisava para que isso se tornasse um negócio assim 100% jogável, saca? Então, e a partir do momento do PlayStation, você já começa a ter outras tecnologias, a não ter mais essa trava. Você tinha os tapetes de dança, você tinha as pistolinhas, olha os Ceifas aí, ó. Metaverso dos anos 90, gosto, é bem isso mesmo. Deus. Ó, Ceifas estava aí, né? bem-vindo, Seifas. Falamos de você hoje antes de começar o programa. Então aí você tinha isso, você tinha travas de tecnologia. E aí no PlayStation 1 você já tinha as pistolas mais precisas, você tinha tapetes de dança, você tinha sensores de movimento, você tinha cartões no próprio PlayStation, e aí você já pula uma geração, né? Porque infelizmente o Saturn ele acabou ali no meio, e enquanto o PlayStation continuava, tinha o Dreamcast, que já era, mano, absurdo. Eu não sei como que a Sega conseguiu falir com o Dreamcast, porque o Dreamcast foi o último videogame da Sega, tá ligado? E assim, ele era
Dentro dele, ele funcionava com o mesmo conceito do Neo Geo. O Neo Geo ele tinha uma placa de fliperama dentro dele, a versão AS, que era caseira, ela só mudava a pinagem dos cartuchos, mas era a mesma coisa do fliperama. A SEGA falou, beleza. A SEGA ela desenvolveu muitas placas de fliperama. Você tinha a CPS 16, CPS 32, e depois da CPS 32, com as várias revisões no meio do caminho, você teve a placa Naomi, que era da SEGA e, se não me engano, da Bandai. Juntas. E o Dreamcast, ele tinha uma fucking Naomi dentro dele. Então aí você entrava no Soul Calibur, Soul Blade, Soul Edge, né? Você entrava nos Tekkens, e em todos os jogos que você tinha fliperama, em que o jogo ele era desenvolvido para a Naomi, você tinha a conversão perfeita no Dreamcast. Era o mesmo jogo. Exatamente o mesmo jogo. O que... Ó, como o Seifas está comentando aqui, ó, o Dreamcast tinha muito problema de estrutura, pelo que eu vejo o pessoal falando. O controlador, por exemplo, era bizarro. Foi um plano mal executado, por assim dizer. O controle do Dreamcast era uma bosta, mas até então você tinha outros controles oficiais também que se aproximavam de uma ergonomia maior, né? Mas o controle do Dreamcast, em via de regra, era uma merda. Era uma merda. Um amigo meu tinha o Dreamcast, a gente ia jogar e eu acabava usando um outro controle que era menorzinho, ou até mesmo o controle de arcade, né? Porque a gente jogava muito arcade. Jogava muito Street Fighter, Marvel vs Capcom. A conversão do Marvel vs Capcom 2 pro Dreamcast é a conversão mais perfeita de todas, cara. Não existe. Não existe conversão mais perfeita de Marvel vs Capcom 2 do que a do Dreamcast. E ele entrou no meio ali, né? Enquanto ainda existia o PlayStation 1, e aí a Sony foi meio que obrigada a acelerar os planos do PlayStation 2. E aí você tem toda... Perceba, no meio da geração você já tem toda uma troca, uma quebra de mecânicas, uma quebra de storytelling, porque o Dreamcast já estava forçando você a ter mais gráficos, a contar histórias mais bem elaboradas, porque no próprio Dreamcast você começou a ter Phantasy Star, você começou a ter outros RPGs, você começou a ter outros jogos de aventura excelentes. Como eu não tive Dreamcast, eu não vou saber te citar jogo por jogo. Mas o Dreamcast ele teve muitos jogos bons. Ele teve o jogo do Sonic, maravilhoso. O primeiro jogo 3D do Sonic. Então, que foi acho que o único que prestou, na verdade. E que usava o cartão MVU, né? Então, Seifas falou, né? Aqui, ó, e que virada que a Sony deu, porque o PS2 marcou muita gente. Eu me incluo. Com MTE, muitos jogos marcantes, e isso fez a concorrência ficar meio atrás. Não, o PlayStation, cara, chegou pra falar, daqui eu não saio. Sim. Tanto que nessa brincadeira nós tivemos o da Microsoft, né, o console da Microsoft, que também não ficou. Né? O que tem hoje de console? Hoje você por tem Dreamcast, hoje você tem o Xbox Series X, PlayStation 5 e o Nintendo Switch. O Nintendo Switch ele não compete com esses dois. O foco consumidor do Nintendo Switch não é o mesmo foco de quem tem um PlayStation e um Xbox. Mas que compete mesmo PlayStation e Xbox. Sega ela parou no Dreamcast. E dificilmente vai dar as caras, né? Eu acho difícil. Ela vai dar as caras com os retrozinhos dela, que ela lança o Mega Drive Retro, o Master System Retro e tal. Mas assim, dificilmente a SEGA vai fazer outros, porque a SEGA, tanto a SEGA quanto a Bandai, quanto a Namco, elas passaram por muitos problemas no Japão. A SEGA, durante muito tempo, ela literalmente abandonou a seção de jogos dela para fazer patinco, para fazer máquina de caça-níquel no Japão. E estava dando mais dinheiro do que fazer jogo. A Neo Geo também, durante muito tempo. Então, assim, tanto a SEGA quanto a Neo Geo, elas passaram por muitos problemas. E a Nintendo, ela focou naquele consumidor dela do Mario, e ali é onde ela se dá bem. A Nintendo, ela não tá preocupada de ter um puta de um console absurdo. Ela tá preocupada em fazer jogos divertidos, e ela coloca no console dela o hardware que ela precisa para aquilo, não para mais. Então, você pega o Switch, por exemplo, ele tem gráfico de celular.
Um celular parrudo hoje em dia, um iPhone 15, um Galaxy S23 da vida, eles geram totalmente o gráfico que um Switch faz. O Switch dentro dele ele tem um processador da Nvidia, ele tem um Tegra, acho que é Tegra 2, se eu não me engano, posso estar falando besteira. Mas a Nintendo ela não se preocupa com isso, em ter um puta videogame, um console parrudo. Ela se preocupa em ter um console que vai rodar os jogos que ela sabe fazer, e ela sabe fazer muito bem. O principal da Nintendo sempre foi, sempre, os jogos autorais. Jogos first party, por assim dizer, né? E, O Mario Brothers da Nintendo é o que o Mickey Mouse representa pra Disney. exato. Ó, o Cifras falou mais umas coisas ali, dá uma lidinha que eu vou tomar uma água. Falo por mim porque eu tive um PS2 por muito tempo e interagi com muitas obras maravilhosas, mesmo não sendo nem um terço da biblioteca deles. Apesar da ideia dele, ser muito boa, eu teria um Switch se a Nintendo não fosse uma desgraça quanto a preço. Bem, Concordo. todos eles, né, Ceifas, A tudo Nintendo muito ela caro. é mercenária para um caralho. Né, e para tudo. Apesar de ser muito boa, realmente não compete. Por sinal, vi altas notícias da SEGA questionando por que Sonic Frontiers não foi indicado ao GOTY, indignada. Se o mascote delas não se destaca com seus novos jogos, quem dirá voltar ao mercado de console próprio? Não volta nem a pau. Aí o Rediano já colocou aqui que nunca teve Nintendo, mas jogava muito quando ia na casa do primo. E o primeiro videogame dele foi o PlayStation 1. Então, assim, eu gostaria muito de ver a SEGA retomando o que ela era na época do Mega Drive, na época do Saturn, talvez até na época do Dreamcast. Mas, por exemplo, o Sonic ele começou a degringolar depois do Dreamcast. Eles começaram a fazer umas coisas com o Sonic que ninguém gostou. Desculpa. Os jogos do Sonic 3D não são bons. Não são bons. Tem um ou outro que se destaca um pouquinho. É tipo trufas, tá ligado? Você consegue achar uma trufa ali no meio. Mas os jogos 3D do Sonic, a maioria não gostou. Então, você tem, né, voltando ali na linha de raciocínio, para a gente continuar e o Dé também filosofar em cima, você tem essa quebra de paradigma onde a SEGA toca o foda-se e fala, vou lançar o Dreamcast mesmo, Sony se fode aí. E aí a Sony fala, a gente não vai se foder porque a gente criou aqui um chip junto com a IBM chamado Emotion Engine. E, irmão, nós vamos atropelar vocês. Acontece que o Dreamcast tinha o hardware mais forte do que o PlayStation. Mas o Dreamcast se mata por conta da SEGA de novo. Por quê? Você tinha jogos de PlayStation e de Saturn onde a mídia era CD. A Sony, antes de lançar o PlayStation 2, ela entra num consórcio com outras empresas japonesas para lançar um novo formato de mídia, o DVD. E quem quisesse usar DVD tinha que pagar para a Sony os royalties. E aí a SEGA fala, não vamos usar DVD, nós vamos usar Giga CD. A Microsoft, eu não lembro se o Xbox, o primeiro, tinha DVD, mas eu acho que também não era. A Nintendo solta nessa época o GameCube, um mini DV, porque ninguém queria pagar. E acontece que a Sony ela popularizou o PlayStation não pelo fato de ter os melhores jogos, não pelo fato de ser um melhor videogame, e sim pelo fato de que no Japão e no mundo você comprava um videogame que lia DVD pela metade do preço de um DVD player. Quando eu fui comprar o meu PlayStation 2 na loja, um DVD player estava custando tipo R$ 2.000. Eu paguei 1.000 no meu PlayStation. Entendeu? Por que que o PlayStation, ele literalmente no mundo inteiro explodiu? Porque todos os filmes eles estavam sendo convertidos para DVD pelas fabricantes. Os novos filmes iam sair em DVD e não mais em VHS. A Sony estava soltando o videogame dela por metade do preço de um DVD player de qualquer lugar e ela era dona do formato junto com a Toshiba e com a Hitachi. Então aí é onde a SEGA se mata com o Dreamcast. Onde ela tem uma mídia que não aguenta o tamanho dos jogos que ela precisava. A Nintendo a mesma coisa.
Resident Evil, um remake do GameCube, por exemplo, eram 2 mini-DVs. Era exclusivo do GameCube. Ok. Mas os outros jogos que eles precisavam de dois DVDzinhos lá, CDzinhos, era um DVD de dupla camada no máximo. E o que era um DVD de dupla camada? 9 GB. E os outros não conseguiam chegar nesse tamanho de arquivo. E aí é onde a Sony atropela todo mundo, né, irmão? Foi uma jogada de mestre dos caras. Então é complicado isso. Fora os jogos, né? Aí você tem toda a biblioteca de jogos de PlayStation que é absurda. Eu não sei se você chegou a pegar jogos de Play, né? Mas é muito absurdo a quantidade de jogos que eles têm, mesmo tendo menos memória RAM no aparelho, mesmo jogos tendo uma conversão pior do que a do Dreamcast, você acaba ganhando pela quantidade, né? De que adianta você ter uma qualidade perfeita e pouca quantidade? É preferível você ter uma qualidade mediana, aceitável, e muita quantidade de jogos diferentes. Tem uma biblioteca muito grande de jogos, né? Sei lá, é o que eu Não, penso. sem dúvida. Sem dúvida. Todo mundo quer diversificar, né? Sim. Ficar sempre nos mesmos títulos é um porre. Olha lá. Olha o Ceifas lá. Você vai ler? Você lê lá, não? Ou eu leio? Pode ler. Tá. Pode Ele ler. fala assim, ó. Não fala do meu Sonic Generations e do Unleashed. São duas bosta. Duas bosta. Sonic virando lobisomem. Vá se lascar. Esses são gostosos de ver e jogar. 4 ads, já volto. Voltei. O que perdeu? Perdeu o sorteio do Corsa, né? Ué, o que eu fiz? Não, não fez nada, pô. Não fez nada. Mas os Sonics são muito ruins, cara. É muito ruim. Tanto é que eles voltaram recentemente ao jogo de Sonic meio 2D. Visto de plataforma. Você tem Sonic Mania, você tem o outro Sonic aí novo que saiu também, que é de plataforminha, não é 3Dzão. Assim, não adianta. Sonic não é um jogo pra ser 3D, cara. Não, não dá. O Sonic ele é um personagem muito rápido pra você controlar ele em 3D. Ele não é tipo o Mario que não corre na velocidade da luz. Aí fica bom pra jogar em 3D. Ou um Kratos da vida num God of War e que não se movimenta na velocidade da luz, entendeu? Quando você tem um jogo de mundo aberto, aonde você tem que controlar um bicho que você Atenção, não chat. enxerga Pausa direito, para um comunicado aí importante. complica, né? Tá precisando apertar a arruelinha? Tô precisando. Oficina do Fadeta. Ele te aperta e ainda troca seu Ai, que óleo. delícia. Vamos lá, Não, que delícia! né? Mas assim, Sonic é muito legal, mas não cabe num 3D. Sonic Mania é incrível. Ó, é cego. Então, mas o Sonic Mania, ele é 2D, ele não é 3D, você não vê de trás. Se eu não me engano, né? Posso estar falando besteira. Deixa eu ver aqui. Positivo. O Sonic Mania, porra, ele é plataforma, ele não é olhando pra trás, né? De trás não. Eu tô falando dos jogos do Sonic que você vê o Sonic de trás. Estão tudo uma bosta, cara. Não cabe. Não cabe o Sonic você controlar ele de trás que nem um Super Mario 64. Não dá, não cabe. Sonic, ele é bem controlável olhando de lado. Olhando de trás, tipo câmera over the shoulder ou câmera completa de trás, é muito complicado, cara. É muito complicado. É, eu concordo com essa assertiva. Ó, ele falou lá, o Sonic Generation se salva disso. Não é possível que você não vê isso. A ideia desse jogo é divertida, cabe no 3D e da definição dada no Sonic aí agora. Engraçado foi falar nisso e o velho sendo cego. Então, eu não enxergo isso. Sei lá, eu não acho divertido ver o Sonic por trás. Por mais errado que tenha soado isso, eu não acho Não, acho que divertido. acho que foi bem conservador, inclusive, entendeu? Aí, ó, já cliparam aqui. Você gosta de ver o Sonic por trás, né? Tô tranquilo, de ladinho, de De ladinho ladinho. é mais gostoso, né? Que complicado. Mas assim, eu acho que tem estilos de jogo que cabem muito bem você ver o personagem de cima. Tem outros estilos de jogos que cabe você ver o personagem de lado. E outros jogos que cabe você ver o personagem por trás ou pelo ombro. Entendeu? Eu só acho que Sonic, pra mim, opinião minha, respeito que você goste de Sonic, Ceifas,
Oi, Andy, obrigada pelas moitinhas, seu O Andy lindo. aí de novo. Você tá bem? Poxa, na moralzinha, Eu acho que, vai lá assim, conhecer depois, tá? todo mundo tem o seu gosto, eu respeito, mas pra mim não cabe. Pra mim, cabe ver o Sonic num Sonic Mania, num Sonic 1, 2 e 3, num Sonic Knuckles. Que são jogos que você tem. Que você tem que ver o Sonic plataforma, né? Aí eu sei fazendo a misóia. Eu não gosto de ver a rabeta do Sonic. Verdade, eu não gosto mesmo. É muito espinhuda, tá ligado? Eu não gosto de bunda com espinha. Entendeu? Meu Totoso Eu lindão, vou diga lá. ficar quieto, cara. Ainda bem que eu aprendi com o tempo a segurar a língua, que eu já ia meter uma gafe aqui zoada, velho. Muito Relaxa, torta, pô. muito errada. Vou manter aqui minha humilde opinião, que eu prefiro ver de latinho e É, deixa assim. bunda cabeluda e espinhuda não dá não, mano. Não gosto não. Eu falo por você, não tem problema. Não gosto não. E o Dé, ele gosta da do Knuckles, então. Você prefere a do Knuckles, então, Dé? Ah, cara, Vou colocar- pagando bem que mal tem, né? Tá, o Knuckles ele é uma equidna, né? Ele já tem uma bunda mais lisinha, né? Do que a do Sonic, não tem espinho, né? Pois é. Pois é, rapaz. É, Pagando bem que mal tem, entendeu? não é? Principalmente esse Sonic rosinha aqui, tá todo bonitinho. É gatinho. Mas assim, e aí você tem tudo isso, sabe? Tipo, e você vai, novamente, com essa virada do PlayStation 2, você vai, de novo, aumentando o poder de processamento, junto com o Dreamcast, obviamente. GameCube tá lá de passeio, né? E o Xbox, aí você já começa a ter o Xbox 360 também. Você tem Fable no Xbox, como assim, tá ligado? Jogo maravilhoso de RPG. Vou colocar a foto aqui pro pessoal ver. Mas aí você tem essa virada de novo. E você começa a poder contar histórias maiores, histórias mais épicas. E aí você entra naquilo que todo mundo fala. Quando você pensa em PlayStation, qual é o primeiro jogo que você pensa na sua cabeça? God of War. E é a hora onde o God of War chega, aonde o God of War começa a fazer história e começa a influenciar. E aí a Microsoft solta Gears e a Electronic Arts solta Dante's Inferno. E aí você começa a ter histórias chegando em narrativas de cinema. No PlayStation 2 você já começa a ter isso. Você tem o grandioso Final Fantasy X no PlayStation. E ele já é uma história mais adulta. Ele já tem um gráfico assim lindíssimo. Ele já consegue ter CGs próximas do que na época era cinema. Tá ligado? Literalmente as CGs que você tinha nos jogos de PlayStation 2, hoje em dia você deprecia, né? Quando você fala assim, esse filme aí tem CG de PlayStation 2, é porque você quer dizer que que o filme tem CG bosta. Mas na época, irmão, isso aqui era lindo demais. CGs de Final Fantasy X eram maravilhosos, e você tinha história. E nisso você já começa a ter Mass Effect no computador, né? E também, em comparação com os gráficos de hoje, eu até peguei uma promoção do remasterizado semana Uhum, passada, que agora eu preciso instalar, porque, né? justo. Assim, por que não, né? É. Já que eu sou tão Já que fã e já comprou, joguei né? tanto. Pois é. Não, cara, foi ridículo, tipo, R$ 30 a promoção no Mas comprou e Steam, uma instalou, coisa irmão. assim. Comprou e instalou. Meu, Não tem essa de comprar pra não jogar. então, falta só tempo e a disposição, né, nego? É velho, Tô né? aqui na vida do lerê, trabalho, trabalho, trabalho e cuidar da casa e tudo mais, tá foda. Mas, ó, aqui, saudades quando a Electronic Arts não era um lixo. Em que sentido, Saudade. Ceifas? Eu acho Em que. que sentido? Eu acho que em todo. Electronic Não, Arts mas só hoje pra em não criar dia. polêmica Não, mas desnecessária. pode criar, porque Electronic Arts é uma bosta. É uma bosta hoje em dia. Eu apoio vocês. Pode criar.
toda a polêmica que quiser contra a Electronic Arts. Mas em qual sentido que vocês estão falando? Porque eu não sou mais consumidor, né? Tipo, eu realmente, a última coisa que eu peguei da EA foi o Mass Effect 4, né? O Andrômeda. Que realmente foi decepcionante, a gente já conversou e tal, mas no que vocês estão se referindo? Eu vou dizer a minha opinião, não sei se vai ser a do Ceifas, deixar ele escrever enquanto isso. A Electronic Arts no começo, né, quando você tinha lá Mega Drive, ela fazia os jogos por amor. Ela fazia o jogo e ela não queria saber de bug no próprio jogo dela. Ela queria contar uma boa história. Ela não tinha essa mentalidade de sugar o consumidor dela o máximo possível com microtransações. Depois que ela começou que ela adquiriu a licença da FIFA, ela começou a fazer isso. E aí ela expandiu isso para todos os jogos dela. Então o FIFA, você tem o FIFA, sei lá, 1990, que é do Mega Drive lá. Ou 95, que é do Mega Drive, não sei qual que é o FIFA do Mega, mas enfim. E aí o próximo FIFA só mudava o nome do jogador, o jogo continuava o mesmo. Entendeu? As mudanças eram muito poucas. E aí, esses FIFAs mais recentes que a gente tem, você simplesmente tem cassino dentro do jogo, você tem loot box, você tem um gasto altíssimo de dinheiro. Por exemplo, eu não gosto de futebol, tá? Tudo que eu sei, que eu estou falando, foi de coisas que eu assisti o pessoal falando, então eu estou replicando o que eles falaram logo, e também conversando com pessoas que jogam FIFA e Pro Evolution Soccer. A EA e a Konami, elas seguiram pelo mesmo caminho, que é, se você quer ter um jogador pica, sei lá, um Pelé no seu time, você não consegue jogar e destravar esse jogador. Você tem que gastar dinheiro de verdade, comprando caixas de sorte, que são as loot box, e aí você vai abrir e ela vai gerar uma roleta, e talvez, quem sabe, se você tiver muita sorte, você vai conseguir pegar esse Mesmo jogador. esquema desses joguinhos de celular de Exato. hoje em dia. Só que é o seguinte, o jogo de celular, cara, a gente joga de graça. Os jogos da EA, a gente paga full price. Sim. Então, você ter um jogo full price e ainda ter mecânicas de roleta e cassino. Coração. O que é coração? Exploração. Exploração. Sim, você ter todas essas mecânicas no jogo full price é inadmissível. E a EA, ela só vai aumentando isso. Ela tá num ponto, a Konami, a 2K, que faz o NBA, né, o de basquete, eles estão nisso. E assim, para você ter os melhores jogadores, você tem que comprar com dinheiro de verdade. A Blizzard fez isso com o jogo Diablo deles, acho que é Diablo Immortal, do celular. Você quer chorar comigo? Pro cara conseguir o melhor set de armadura, o cara gastou, se eu não me engano, $250 mil. Como assim? Tá ligado? É muito. Eu não sei se é esse valor, mas ele gastou. É coisa na casa de muito dinheiro. Por quê? Porque pra você ter o melhor set no Diablo Immortal, eu não sei se é $250 mil. Se alguém puder procurar aí pra mim qual foi o valor que o cara gastou, só pra gente não ter essa informação errada. Mas ele gastou muito. Por quê? Pra você ter o melhor set, você precisa ter umas gemas lá. E essas gemas, pra você farmar, o cara provou por A mais B que ele levaria, sei lá, 10 anos pra farmar essas gemas. E pra comprar essas gemas, elas vêm em loot box. Então, até ele ter todas as gemas e fazer todo o Paranauê, ele teve que gastar esse Aqui, dinheiro ó, absurdo. Diablo Immortal. Uhum. O jogador gasta $500 mil isso aí. e quebra o jogo. O jogador gasta mais de $518 mil para fortalecer seu personagem Diablo Immortal e não consegue mais encontrar adversários no jogo. Exato. Então, vamos lá. $500 mil. Não, vai se foder. Um jogador colocar $500 mil, cara, é ridículo isso. Teve um jogador estrangeiro que ele colocou muito mais do que isso. Ele fez um vídeo mostrando que o Diablo Immortal era caça-níquel. E a EA faz isso, a Konami faz isso, a 2K faz isso. Então, você não tem mais jogos feitos porque você quer fazer um bom jogo. Você tem jogos feitos para você farmar dinheiro. E no FIFA, que agora é EA Futebol Clube, é isso. De um ano para o outro, o que muda é
a atualização do nome dos personagens, a atualização dos uniformes dos times, mas o jogo, a engine, as mecânicas de jogo são as mesmas. Eles não precisavam fazer outro jogo e lançar full price. Era só fazer um patch de atualização, soltar que o jogo já vira o jogo do ano. Entendeu? Então, assim, antes a Electronic Arts não era assim. A Electronic Arts se tornou assim. Ela tem processos por toda a União Europeia. Não é de pessoas, é do governo contra a Electronic Arts por essas práticas predatórias. A Konami tem a mesma coisa. Com o Pro Evolution Soccer dela, que depois, antes era Winning Eleven, depois virou Pro Evolution Soccer e agora virou alguma Konami, alguma coisa, Virtual Sport, Electronic Sport, sei lá, é alguma coisa assim. Só que pelo menos a Konami soltou a primeira versão desse futebol dela de graça. Então, ok, você ter ali umas caixinhas tal, pra você pegar os jogadores. Mas, cara, a gente tá falando de jogo full price. E a Electronic Arts não faz isso só com o FIFA. Ela faz isso inclusive com o Mass Effect. Porque ela cobrou caríssimo no Mass Effect Andromeda e ela soltou um jogo que eu não consigo usar nem pra limpar a minha bunda. De tão Todo bugado. bugado. Certo? E você paga full price. É 70 Sim. dólares. São 350 reais na porra de um jogo que ele é injogável. Não é porque eu sou cego que eu não consigo jogar. É porque o jogo em si é injogável. Ele é bugado, você cai no meio do void, você tem personagens que eles não são montados corretamente na sua frente. Mano, é um show de horrores. E isso é a Electronic Arts hoje. Isso é a Bethesda hoje com Starfield, que te cobra um full price, te promete 50 milhões de coisas e não cumpre e te entrega um jogo merda. Isso foi a CD Projekt Red com o Cyberpunk para consoles, que saiu todo bugado, obviamente, porque eles foram apressados também pelos investidores. Você tem muito do background ali de investidor, né? A CD Projekt Red, eu justamente ia fazer aqui a defesa deles, de que eles se esforçam pra cacete em entregar uma boa experiência, um bom jogo, fazendo você ter uma grande gama de desenvolvimento até você se interessar em pegar um patch, um downloadable content, né, um DLC. Mas, E cara, no isso não caso muda o do fato Cyberpunk, realmente, cara. Mas é que Cyberpunk, cara, foi uma empreitada assim Sim, mas brutal, meu herculana. ponto. Eu não tô Né? falando mal do Cyberpunk, veja bem. Não, nem eu, tô falando do projeto. Foi mas realmente assim, pra eles conseguirem fazer Night City. Uhum. No meu computador mesmo dá uns bugs, porque o meu Note aqui não é forte o suficiente, né? Já aconteceu 1 milhão de vezes de eu estar jogando, dirigindo o carrinho e ele cair do nada Mas isso da também é estrada. Eu sei muito que é da um problema do otimização. meu PC. Não, isso é também Entendeu? muito problema da otimização, né? Tem problema do PC? Tem. O PC influencia, óbvio. Mas assim, a CD, ela com o Witcher, ela fez o nome dela. Tá? Com The Witcher 1, 2 e 3, ela fez o nome dela. E ela tinha know-how e cacife suficiente para chegar para os investidores dela e falar assim: vocês calem a boca, esse jogo não está pronto ainda. Eu não vou lançar ele assim. E espera mais 6 meses. O jogo vai sair quando tiver que sair. Só que ela teve toda a pressão dos investidores e ela soltou o Cyberpunk desse jeito. Foi a mesma coisa do No Man's Sky. No Man's Sky foi um jogo indie que foi prometido para o PlayStation 4 e para o PC, e que ele ia ser procedural, e que ele ia azar, e que ia ter conteúdo multiplayer, você podia encontrar os seus amigos no meio da galáxia, e pá. Quando ele saiu, irmão, foi um show de horror também. Eles demoraram 3 ou 4 anos de patches para patch fix, não patch animal. Sim. Para eles conseguirem fixar o jogo e entregar 4 anos depois aquilo que eles prometeram pro lançamento do jogo. E isso se repetiu no Cyberpunk. A CD Projekt Red tá há 1 ano e lá vai cacetada, lançando patches de correção a torto e direito pro Cyberpunk, para ele ficar do jeito que eles prometeram que ia ser entregue. Não estou dizendo que eles entregaram um jogo ruim.
Estou dizendo que eles entregaram um jogo que não estava pronto. Diferente. Sim. Entendeu? E aí o que acontece? Eu joguei o Cyberpunk quando saiu no PC. Eu não tive um bug sequer. Eu terminei o jogo, todos os finais, menos os finais do personagem feminino, porque isso demandaria eu jogar todo o jogo de novo com o V versão mulher. E eu já estava jogando com o V versão homem, e aí eu fiz todos os finais referentes ao V masculino, né? E assim, eu não tive nenhum bug. Mas quem jogou nos consoles, isso principalmente PlayStation 4 e Xbox One, se eu não me engano, se fudeu. Porque, assim, o jogo ele é injogável até hoje. Não tem patch de correção para o Cyberpunk nos consoles antigos, né? A Sony teve que tirar o Cyberpunk e dar refund para todo mundo. Ela tirou da loja. Você vê como que foi grave. Então, assim, é muito. A gente está hoje em dia num mundo muito mercenário, onde você tem práticas predatórias. E quando você fala práticas predatórias, o primeiro nome que vem na mente de todo mundo é Electronic Arts. Entendeu? Ela pode ter feito milhares de jogos bons. Sim, fez. Mas hoje, Electronic Arts ela é sinônimo de predador. Ela não se importa em fazer o jogo. Ela se importa em ganhar com o jogo. Konami, no mesmo naipe, tanto é que o Kojima saiu da Konami. Por conta dessas práticas predatórias que eles queriam forçar ele cada vez mais a fazer outros Metal Gears. E ele só não queria mais, ele queria trabalhar em outros jogos. Tanto é que ele fez Death Stranding. Quando ele acabou de sair da Konami, ele fez Death Stranding com o Guilherme Del Toro. E aí? A Konami fudeu com Silent Hill, irmão. Tanto é que agora eles estão tentando voltar com o remake do Silent Hill 2. A Konami ela acabou com todas as franquias que ela tinha, certo? Silent Hill 2 Remake. Vou deixar aqui rodando talvez um videozinho para vocês entenderem. A Konami ela simplesmente matou Silent Hill. Ela fez o PT, né, que era o Playable Teaser, que saiu para PlayStation 4 e era do Kojima com o Del Toro. E cara, aquilo tinha promessa de ser um jogo absurdo, absurdo. E É os de caras, terror, né? Silent Hill é terror, é tipo Resident Evil. E assim, mas é maravilhoso, Silent Hill é maravilhoso. E agora eles estão fazendo o remake, mas ela matou o Silent Hill do Kojima e do Del Toro, mano. Que era absurdo, tava muito lindo. Ela matou Tartarugas Ninja, ela matou Sunset Riders. Cara, a Konami ela tinha tantas, mas tantas franquias boas que ela saiu matando para quê? Para focar em Pachinko, para focar em Pro Evolution Soccer. E é isso. E no Metal Gear sem o Kojima, que é o Metal Gear Online, que é uma bosta. Entendeu? E, cara, práticas predatórias. Tem um monte de mensagem, você quer ler? Eu leio, como é que faz? Putz, cara, eu tô perdido nas mensagens. Eu só Tá, tô vendo a última do Redianos, que são os dois pugs aqui tá, balançando um tá. bumbum. Ele fala aqui, ó, a evolução entre os jogos é bem pouca. Agora, para Ah, jogar online, tu tem que gastar e às vezes um preço muito alto. Ele falando do FIFA e etc, né? Aí a Popote Milhões. O ceifador, tá? Não falou nada. O Pugzinho. Eu também me perdi, kkk. Mas é basicamente isso. Eu acho assim que hoje em dia você tem muitas empresas para fechar, né? O meu pensamento, e aí eu vou deixar o Dé falar o que ele pensa pra gente fechar esse bloco. As empresas hoje em dia, elas não querem mais saber de te entregar uma experiência. Elas querem saber de desenvolver um negócio com engenharia social suficiente para te viciar naquele jogo, meter práticas de predatórias de dinheiro dentro do jogo, ou com Season Pass, ou com Loot Box, ou com qualquer coisa que seja. Ela vai te entregar um jogo bom, não necessariamente uma experiência épica, mas um jogo bom, aonde ela tem todo esse lance predatório e aí ela vai ganhar dinheiro em cima de você. Porque perceba que para a empresa é mais fácil e mais barato ela desenvolver um jogo e conseguir colocar nesse jogo vários elementos que vão te tirar dinheiro e ela vai farmar esse jogo por anos do que ela fazer um jogo novo a cada 2, 3 anos.
Percebe? E é isso que acontece com a Electronic Arts. É isso que acontece com a Konami. É isso que acontece com um monte de empresas. Tá ligado? E eles estão começando a tomar na orelha agora, porque o povo tá simplesmente parando de procurar esse tipo de jogo. Só quem realmente é viciado em FIFA, em jogo de futebol, em jogo de esporte, o cara vai continuar se submetendo a isso. Mas quem gosta de um bom jogo de aventura, de um bom jogo de história, simplesmente vai chegar e falar: olha, não vou mais, que é o que está acontecendo hoje em dia. Entendeu? Agora dê sua opinião aí, Dedé, pra gente fechar esse bloco. Cara, fechar o bloco, eu acho que a gente poderia jogar pro sábado que vem, continuar o papo dos jogos e aí Uhum. trabalhando mais a questão da história, questões psicológicas, Sim. outras opiniões que não estão de caráter técnico ou da Uhum. evolução deles, né? É, porque agora, a Mas partir do PlayStation 2, o bicho pega, né? eu acho que agora acho que dá pra falar muito mais de conteúdo e se aprofundar no que faz cada jogo prender a atenção da gente e tudo mais, o que mexe. Por exemplo, você e a mocinha Tá nisso. que estava aqui no início da transmissão, gostam muito dessa parte, por exemplo, do terror, do survival, né? De Uhum. você ficar o Sim. tempo todo escondido e tal, não sei o que, já não me atrai tanto. Então, existe uma motivação por trás dessas coisas e tudo mais. No que se refere ao meu comentário final de tudo isso que nós dissemos aqui, ó, deixa eu só ler aqui rapidinho um comentário do Redianos, ó. Uhum. Curto demais futebol, mas tá ficando chato porque é quase sempre mais do mesmo, certo? Porque o futebol, cara, a grande pegada dele é que trabalha com as paixões do torcedor do futebol real, né? Que não é o meu caso, e eu acho que não é o caso do cego também. Quando perguntam pra mim pra qual time eu torço, eu falo, sou ateu. Entendeu? Porque passa a ser. E eu falo propositalmente ser ateu porque é quase uma religião, né? Justo. Para as pessoas. Então eu falo, olha, eu sou ateu, eu não sigo futebol. Mas no que se refere a essa questão toda de prática predatória, isso começou já no Diablo 1, não na forma de farmar grana, como hoje em dia, até porque na época do Diablo 1 não tinha essa questão da É. interatividade e da internet, da conectividade que nós temos hoje. Mas eu assisti há anos atrás algum vídeo no YouTube falando justamente da grande sacada que eles tiveram com o Diablo, principalmente a partir do segundo, com essa questão de manter o jogador no jogo para ele conseguir fazer os sets deles, né? O Uhum. Diablo eu joguei até o segundo, eu não avancei com o Diablo, me cansou a dinâmica dele. Eu achei que foi muito bacana no início. E depois encheu meu saco. Então o terceiro eu não joguei, o Immortal eu nunca vi, e agora o 4 eu também não vi, nem quero. Embora eu tenha visto o trailer e é lindo, né? Mas essa sacada que eles tiveram de você jogar o elemento do cassino no jogo foi o que deixou os jogadores assim aficionados. E isso eu acho perigoso, independente da grana que eles estão literalmente extorquindo ou não, porque como eu disse, todos nós precisamos de um escapismo, só que muitas vezes o nosso escapismo é um vício, né? Ou pode se tornar um vício, tanto quanto o uso abusivo de drogas e bebida e o que quer que seja. Um Então, adendo quando só. você. A empresa estimular esse seu vício é muita falta de caráter. É muita falta de Muita, ética. muita. O comentário que eu tô fazendo, se não ficou claro antes, é Uhum. de uma crítica muito séria de você pegar uma fragilidade humana e tentar trabalhar o seu enriquecimento em cima dela, entendeu? Como perguntam pra mim, André, o que que você tem contra quem usa drogas? Cara, a priori, o meu grande problema com usuários de drogas é que estão dando grana pro traficante e o traficante não é bonzinho, né? Sim. Tipo, uma coisa é você falar, não, poxa, tem um sujeito lá que, meu, tá fudido na vida e ele planta o seu pezinho de maconha e ele vende lá, pô. Eu, sinceramente, a priori, eu não tenho problema nenhum com isso, entendeu? Você tem. Cada um faz o É, que quer na pro- vida, né? e você tem procura e demanda, tipo. Nunca vai deixar de existir droga em todas as suas formas. É pornografia, é série, é jogo, é Las Vegas, é o Diabo 4, porque você sempre vai ter a demanda, você vai ter um mercado consumidor em cima disso.
Então você criticar quem está fornecendo nesse mundo de bando de fila da puta que nós temos, e aí entra, no caso, os exemplos que estão sendo dados dessas empresas, fabricantes de jogos, assim como outras instituições, inclusive bancárias, que, teu investimento não paga porra nenhuma, mas o que elas ganham de dinheiro em cima do seu dinheiro é um absurdo. Então, é toda uma conversa social bastante problemática, que teria que ser muito bem pensada e muito bem articulada antes de eu emitir uma opinião, mas é um mundo muito fila da puta esse que a gente vive. E quando você tem essa prática predatória sendo utilizada, e como foi exposta desde o Diablo 2, já é uma coisa que eu piso no freio, porque realmente eu vi isso, eu vi jogadores que eram fanáticos pelo Diablo desde o segundo e que, em vez de jogar o jogo em ponto acabou, não, o camarada ficava lá refazendo e refazendo as missões, as raids, o que diabo quer que seja, porque ele queria aquele set dele completo, papapá, e isso é uma coisa que eu acho absolutamente errada e torta de se fazer, porque realmente você está deixando de viver a sua vida e de experimentar outros estímulos da vida, inclusive do contato humano, que eu acho tão importante, para ficar nessa merda. Então, como eu ando meio por fora e eu geralmente não me envolvo com jogos multiplayer, certas questões para mim passam batidas, né, do que vocês estão notando, porque realmente eu não experimento esse tipo de jogo que você tem que ficar comprando coisa. Diferente, por exemplo, no caso do Cyberpunk que foi citado, que agora eles lançaram há relativamente pouco tempo. Olha a mensagem, hein? Atenção, O chat. Pausa Phantom para um Liberty, comunicado que eu importante. tô querendo comprar, inclusive. Bússolas da Mas, Nissa. poxa, Garantia de praticamente você um se jogo perder. novo dentro do jogo. Pra sempre. De verdade. Eu juro. Chat, onde é que eu tô? Pô, pô, te falando da Nissa. Pois é. Então, assim, Concordo então com eu você. acho bacana. Você tá aproveitando um engine que já tá pronto, um jogo que desenvolveu uma base de fãs, e você está presenteando um jogo que agora já está livre de uma série de bugs, com um novo conteúdo extenso, que também tem começo, meio e fim, e que tem um valor, porque realmente é uma criação que faz valer a pena, né, ser recompensada quase como preço de um jogo novo, pelo tamanho, pela dinâmica, pela equipe que você teve que levantar para criar essa história. São os voice actors, é o pessoal da modelagem 3D, é o storytelling, é a narrativa, é o Diablo 4, então ok. Mas você, assim como esses jogos de celular, cara, eu acho absurdamente predatório. O jogo de celular ele ainda tem uma desculpa. Ele é grátis. Mas Então o gasta potencial quem de quer, ganho né? dele. Mas esse gasta quem quer, justamente por ser multiplayer, justamente por te colocar o tempo todo contra outros jogadores que gastaram dinheiro e tão mais forte que você, te impulsiona a fazer isso Funciona, simplesmente para você ter concordo. alguma chance. Sim, mas assim, o Entendeu? jeito de um jogo de celular gratuito ganhar o dinheiro, porque gastou-se dinheiro para desenvolver o jogo, né? Sem dúvida. O único jeito que ele tem, se ele é lançado gratuito, é ter essas práticas. O problema é elas serem predatórias demais. Mas o meu grande problema é quando você tem que pagar um jogo preço cheio e ainda assim você tem essas práticas predatórias. Um exemplo, Diablo 2. Eu tenho um problema com ambos os casos. Também mais tenho, eu não gasto ainda, no celular. mais ainda com essa questão de você ter um jogo aí pro teu PC ou pro teu Uhum. videogame, o que quer que seja, preço cheio, e você ainda ficar. Ainda mais com essa loot box. Isso é uma sacanagem absurda. Isso é cassino puro. Isso é cassino puro. Total. E assim, por exemplo, o Diablo 2, ele teve uma expansão, mas o problema do Diablo 2 é que, para você ter o melhor set, você tem que terminar ele na dificuldade normal, depois você vai pro Nightmare, depois você vai para não sei o que, até você chegar na última dificuldade do jogo, você vai terminar esse jogo umas 5 vezes, na última dificuldade é que o jogo te libera os sets. E aí ele teve uma expansão, que é a Lord of Destruction, que Sim. valeu. O gasto que você teve na expansão vale, porque ela te entrega um ato inteiro novo por um preço pequeno. O meu problema é a partir do Diablo 3, que além de você ter a expansão dele, né? Eu não lembro o nome da expansão do Diablo 3. Como eu não joguei, eu também não sei. Eu tenho ela aqui lacrada ainda. Eu comprei na época edição de colecionador. Mas o meu problema com o Diablo 3 é que, além de você ter a expansão, que você compra se quiser, né? Vamos deixar bem claro. Você teve toda uma casa de leilão dentro do jogo, onde você gastava dinheiro de verdade para comprar os equipamentos.
Pois é, cara, isso é muito torto. Eu acho muito torto. A partir do Isso Diablo é, 3, isso já me é perdeu. mais torto do que o traficante de droga. Porque, pelo menos na droga, você tem uma pressão social tão fodida pro camarada que usa a sua droga, inclusive o fato dele poder ser preso, ou ter que assinar como usuário, que fode a vida dele. Sim. Existe toda uma constelação social que tenta manter esse cara, assim, pelo menos tomando cuidado. Quando entra essa parte de jogo, e que no Brasil é proibido o jogo de azar, como a gente bem sabe, encontraram uma brecha por jogos digitais. Exato. E que aí você pega o mesmo ponto fraco do camarada que é viciado em cocaína, é o mesmo do camarada que é viciado no joguinho. E que Sim. quer ficar power up. É o mesmo ponto. Porque É a questão solta a da endorfina no cérebro. é a tal. recompensa, é o que se chama de recompensa que o cérebro te dá na sua formação e formatação de. Como é que é, meu Deus? De endorfinas e afins e afins e Sim. afins. De química, né? Então, A assim, formatação de química do química. cérebro. Então isso é uma coisa muito da filha da puta. Então, deixando muito claro a minha opinião final aqui é essa. Eu sou absolutamente contra essa prática. Não vão ter grana minha Não, em nem cima minha. disso, Nem minha. entendeu? E é isso, cara. Tá. Vamos então Boa, ler aqui. O Regianos falou, mas infelizmente é o que mais tem hoje em dia, explorar o vício. E aí a Nix apareceu aqui, dando boa noite. boa Nix, noite, Nix. você sabe que eu te amo, mas a gente tá no finalzinho já. Ai, que pena, que dó, que dó, que dó. Mas não estamos indo por sua causa, que fique Não, bem não, claro. exato, exato. Mas eu acho assim, tem que com essa parte que a gente está abordando agora, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Foi como eu falei, no jogo de celular você ainda tem a opção de simplesmente enjoar do jogo e não gastar, né, quando ele tem prática predatória. Quando você comprou o jogo e pagou o full price nele no videogame ou no computador, você meio que quer ter tudo no jogo. E aí, antigamente você jogava e destravava as coisas, Marvel vs Capcom 2 é um excelente exemplo disso, que todos os personagens que você tinha no jogo era destravado jogando, então joga se quiser, né? Você vai Sim. ganhando pontos dentro do jogo por jogar, e aí você vai destravando. E aí, hoje em dia, por exemplo, você tem a Capcom com Street Fighter V, Street Fighter 6, e para você ter os personagens novos e as skins novas, você tem que pagar a Season Pass. Ou seja, já não basta você pagar o preço cheio do jogo. Você ainda tem que Entrou com essa, pagar mais. Vai se essa fuder, palhaçada sabe? de Season Pass, eu já tô fora. Né? Então, ô Nix, a gente começa sempre o papinho umas 4 horas da tarde, faz umas 2 horas, às vezes faz 3 horas quando der, não está tão cansado. Mas hoje a gente está fazendo só 2 horinhas. A gente vai continuar esse papo de videogame, tá? No próximo final de semana, a gente continua, Correria tá doida? Eu te entendo. A Nix é uma fofa, né? Só que ela é trouxa, né? Ela é iludida. Tadinha dela. E Tadinha. palavras dela, tá? Já vou deixar bem claro aqui, palavras dela. Ela mesmo Mas não, fala. não exponha Não, desse jeito. explana show, pô. Tem coisa mais divertida do que explana show? Olha lá, fatos, tá vendo? Ela concorda. Filha da Pita. É Até eu complicado assustei nesta. acompanhar os horários dos velhinhos. Não é complicado, não, pô. 4 horas da tarde, a gente sempre tá aqui. Então a gente parou aí, vamos deixar bem claro aqui. Paramos na época do PlayStation 2, a gente vai continuar Cara, no. esses pugs balançando a bundinha é muito engraçadinho, Né, é o Rei cara. de Anos, ele gosta É aí. muito. Ele muito. gosta de balançar o Bem, ano. pois é, o É, bumbum vermelho balança o é, bumbum dos pug, tá certo. exato. Então a gente vai encerrando, mas é isso, assim, eu acho que a moral da história dessa última parte aqui foi que, sim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente compra, com o que a gente gasta e não ceder a esse vício de deixar as empresas abusarem dessa fraqueza do ser humano, sabe? E dizer não mesmo Cara, para esse tipo cuidado de com o que jogo. a gente consome Exato. é fundamental em todos os aspectos. É o jogo, é a comida, é o Uhum. seriado, é o É filme, qualquer coisa. é o Tudo que em diabo for, excesso. cara. Tudo em E, excesso é e uma droga pro cérebro. Tudo. sem dúvida, sem dúvida.
Vamos despedir aqui rapidinho do YouTube, a gente volta, conversa mais uns 5 minutos e ver quem a gente ganka, pode ser? Você aguenta? Bora! Então tá. Bora! Mas a gente não vai ver a raba do Sonic, tá? Só deixando isso bem claro. Não, mas agora o ceifador foi embora, ele que gostava da rabo do Sonic. Vamos despedir aqui então. É isso aí, Diga tchau, galerinha do Tutube. YouTube. Tchau, Tutube. A live vai continuar, mas para você está chegando no final. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like. Vem pra cá, interage com a gente. Temos o exclamação oi para ver todas as interações. Exclamação rede para as redes sociais. Exclamação Discord pro asilinho do velho. Lembrando aqui sempre que quando tem vídeo novo no YouTube e quando tem live na roxinha, eu aviso no Discord e se eu lembrar, eu aviso no Twitter, beleza? Temos também os comandos de som da live que você pode assistir aqui, ganha os seus remedinhos, que são os pontos do canal, e aí você gasta para mandar um sonzinho pra nós. Tá bom? Pra vocês é game over. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e falou!